Meus queridos e eternos irmãos, nesta tarde quero trazer-vos uma mensagem de extrema importância. Mensagem essa que requer a nossa máxima atenção. A mensagem está centrada no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: Fazei a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai poder ver a Deus. A Bíblia começa a nos dizer que devemos fazer a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai poder ver a Deus. Meus queridos irmãos, porventura a santificação é um assunto de extrema importância e é a partir da santificação onde começaremos a tirar pontos importantes para que possamos nos enveredar na verdade, e é também a santificação em que muitos não têm compreendido da melhor maneira. Mas hoje nós queremos ligar a santificação no contexto da saúde. Santificação no contexto da mensagem de reforma de saúde. É a nossa mensagem para hoje. A Bíblia começa a dizer o seguinte, de que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém vai poder ver a do Senhor, e escreveu da seguinte forma. E aí está a santificação bíblica. Não é apenas uma simples exibição ou obra exterior, é a santificação recebida no coração e praticamente vivificada. Essas verdades estão em Testemunho para Ministro. O volume é 1 e a página é 113. Meus queridos irmãos, nós começamos a entender de que a santificação não é simplesmente uma exibição de obra exterior. A santificação é recebida no coração e praticada na vida, ou praticantemente na vida. Meus queridos irmãos, a mensagem deste testemunho selecto traz-nos uma visão mais abrangente, mas eu quero levar-vos o pensamento endesejado de todas as nações na página 555 e 556, que santificação é integridade para com Deus, é a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Diz que a santificação é integridade para com Deus. Diz que a santificação é a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Meus queridos e eternos irmãos, quero levar o pensamento de vós nesta mensagem. Santificação no contexto da mensagem de saúde. Entenda também aqui a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, foi escrita o seguinte: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ainda no capítulo 5, nos versículos 23, foi também escrito: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, meus queridos irmãos, aqui nós encontramos a abrangência da mensagem de santificação. A Bíblia ainda diz que santificai-vos na verdade, pois a minha palavra ou a tua palavra é a verdade. Diz a Bíblia, meus queridos irmãos, e João capítulo 17, é esta onde diz de que santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Agora, a pergunta seria o seguinte: irmão, por que colocar mensagem de saúde na santificação? O que tem a ver santificação com mensagem de saúde? Eu quero abranger na mensagem de reforma, naquilo que nós comemos e naquilo que nós bebemos. E dali tiremos lições importantes para conciliar na nossa santificação. Será de que aqueles que transgridem a mensagem de reforma estão, na verdade, se santificando ou estão ser santificados? Essa é a questão. Então, nós podemos orar, podemos louvar, podemos ler a Bíblia, podemos ir à igreja todos os dias, mas mesmo assim não ser guiado pela presença de Deus, mas mesmo assim não ser guiado pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Meus queridos e eternos irmãos, a Bíblia
é bem clara em nos dizer sobre santificação. Agora, aqui eu quero trazer-vos uma ideia, uma visão preeminente que foi revelada da profetisa do Senhor em Arautos, em Revistas e Arautos, de março de 1878, que foi escrito da seguinte maneira: não nos é possível, diz que não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação das leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Diz aqui a pena inspirada de que não nos é impossível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação às leis da vida, às leis da saúde. Meu querido irmão, aquilo que eu já disse no princípio, minha querida irmã, você pode orar, você pode louvar, você pode pregar bem, você pode ler a Bíblia, mas não ser guiado por Deus. Diz que é impossível glorificar a Deus, é impossível glorificar a Deus enquanto violamos as leis da vida. E então você pode ser alguém que serve, você pode ser alguém que faz obra, você pode ser alguém que canta, mas se você não respeita, não vive, não obedece às leis da saúde, você não está a ser glorificado por Deus. Não estás a ser glorificado por Deus. Não glorifica a Deus, não glorificas a Deus enquanto permanecer em desobediência às leis da saúde. Não glorificas a Deus. E se você não glorificas a Deus, não estás a ser santificado naquilo que você faz ou naquilo que você pratica. E diz ainda a pena: não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Pessoas que sabem o que devem fazer para manter a lei da vida ativa, pessoas que sabem o que fazer quanto o apetite, pessoas que sabem o que comer, sabem o que beber, pessoas que sabem o que devem fazer, o que devem ingerir, e assim não fazem, não estão a glorificar a Deus. Não estão a glorificar a Deus. Romanos capítulo 12 nos foi escrito da seguinte maneira, dizendo: suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentar vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele ainda diz aqui acima: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui aos Romanos começa a dizer que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós desobedecemos estes princípios da lei da vida, quando nós praticamos, buscamos fazer, comer, ingerir aquilo que não é de acordo à vontade de Deus, nós estamos desqualificados, meus queridos irmãos. Estamos desqualificados. E nós temos que entender o porquê que a Bíblia ou o testemunho relaciona a santificação com a mensagem de saúde. Nós temos que entender priamente isto. Nós temos que ter visão quanto a isto. A pena inspirada no livro Testemunho, no volume 3, na página 161 e 162, foi escrito: Paulo, exortando a igreja, disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De acordo à visão de Romanos capítulo 12, versículo 1, ele ainda continua a serva do Senhor. Podem os homens, portanto, tornar impuro o seu corpo por pecaminosa condescendência, não são santificados, estão inaptos para ser adoradores espirituais.
e não são dignos do céu. Se um homem abraça a luz que em misericórdia Deus lhe dá com respeito à reforma de saúde, ele pode ser santificado pela verdade e habilitado para a imortalidade. Mas se despreza esta luz, essa luz e vive em desobediência à lei natural, terá de pagar a penalidade. Diz aqui o testemunho, meus queridos irmãos, de que pode um homem manter o seu corpo impuro por pecaminosa condescendência com apetite. Você, quando tem um apetite pervertido, quando você condescende com apetite, quando você come em horas inapropriadas, quando você come em hora que não é correta, quando você começa a ingerir alimentos prejudiciais, como os alimentos cárneos, quando você começa a ingerir as bebidas gaseificadas, quando você começa a ingerir os refrigerantes, quando você bebe os compales, os tutti, quando você bebe as bebidas energéticas, quando você bebe as coca, as red e as cola, você está com um apetite pervertido, estás a condescender com apetite. E diz ainda aqui a pena inspirada, não é santificados, e estão inaptos para ser adoradores espirituais, e não são dignos do céu. Diz a pena inspirada de que você que transgride, você que desobedece, você que ingere coisa, você que coloca alimentos inapropriados dentro do teu organismo, não estás a ser santificado. Comes carne, bebe refrigerante, ingeres alimentos refinados, consome pão branco, consome arroz branco, consome massa branca, consome enlatado, enchidos e puxados, você não está a ser santificado. Romanos 12:1 não está a ser apresentado na tua vida. Revistas e arautos que nós lemos acima, você não estás a glorificar a Deus. Podes louvar, podes cantar, você pode pregar, pode testemunhar, pode ser bom evangelista, mas se você condescende com apetite, você consome alimentos que não deverias comer, esses alimentos industrializados, você não estás a glorificar a Deus. Não estás. E ainda diz apenas prada, conforme nós lemos, não estão a ser santificados, estão inaptos para ser adoradores espirituais. Come salsicha, estás desqualificado para ser adorador espiritual. Come carne, estás a ser desqualificado para ser adorador espiritual. E aqui a pena começa a nos revelar ainda, dizendo que não são dignos do céu. Você que consome alimentos refinados, você que consome pão branco, consome massa branca, você que consome alimentos puros, alimento desordenado, não estás preparado para o céu. És indigno para o céu, diz a pena inspirada. Continua dizendo, se o homem abraça, se você abraçar a luz que, em misericórdia, Deus lhe dá com respeito à reforma de saúde, se você abraçar essa verdade que hoje está a te ser apresentada, prestem atenção, meu querido irmão e minha querida irmã, e dele você pôr em prática, diz a pena inspirada, você pode ser santificado pela verdade,
de acordo com a visão bíblica, e habilitado para a imortalidade. E ainda diz que, mas se você desprezar essa luz e viver em violação à lei natural, terá de pagar a penalidade. Isso está em Testemunho, volume 3, páginas 161 e 162. Meus queridos e eternos irmãos, espero que essa mensagem tenha lugar na sua vida. Santificação é muito mais que sentar e ler a Bíblia. Santificação é muito mais que ir às igrejas às quartas-feiras, às sextas, aos sábados e ainda mais aos domingos. É muito mais que ser um adorador de canto. É muito mais que ser um missionário. Santificação é vida prática. Santificação é nos dois ângulos. É fortalecer a saúde mental, espiritual e também a saúde física. Se você se dedica simplesmente na saúde espiritual e negligencia a saúde física, que é a concernente às leis da vida, você está em desobediência. Você é um mundano. Você é alguém que não obedece. Diz a Bíblia, se porventura alguém diz que guarda os mandamentos e tropeça apenas em um, este será culpado de todos. A profetisa do Senhor diz ainda no livro sobre regime alimentar, na página 19, ainda endossa sobre isto. Na página 19, ela diz o seguinte, diz aqui, os que condescendem com qualquer espécie de intemperança, seja no comer, seja no beber, desgastam suas energias físicas e enfraquecem a faculdade moral. Diz ainda aqui mais acima, devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso corpo, ajustando-nos a ele. A ignorância nessas coisas é pecado, diz a profetisa do Senhor. Aqui mais acima, ela começa a nos escrever o seguinte, é algo que nós temos que prestar atenção. Na página 17 diz, tão verdadeiramente é pecado violar a lei do nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Presta atenção, meus queridos irmãos. Diz a profetisa, tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, como é quebrantar os 10 mandamentos. Lembra de Tiago, que quem obedece e tropeça é um, é culpado de todos. Diz aqui de que quando você desobedece às leis do nosso ser, estás desobedecendo as leis dos mandamentos. É como desobedecer às leis do mandamento. Diz ainda, no e no outro caso, a transgressão da lei de Deus, os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico, estão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Então, você que vive desobedecendo, comendo, bebendo, que não deverias beber, estás a transgredir a lei de Deus proferida no Sinai, meu querido. É como transgredir a lei de Deus proferida no Sinai. Aqui, meus queridos irmãos, conselho sobre regime alimentar, na página 127, foi escrito o seguinte, devemos aprender que condescender com apetite constitui o maior embaraço ao cultivo do espírito e da santificação da alma. Repito, devemos aprender que condescender com apetite constitui o maior embaraço ao cultivo do espírito e da santificação da alma. Você que tem um apetite pervertido, consome chindungo, bebe Coca-Cola, você que vive atrás dos hambúrguer, você que participe nos KFC, você que é amante dos frangos do jungle, você que é amante daqueles frangos pomposos, recheados, você estás no embaraço ao cultivo do espírito e da santificação. Estás desqualificado, em outras palavras, não estás preparado para a santificação.
diz apenas inspirada em revistas e arautos, 25 de janeiro de 1881, escrito: é impossível a quem quer que seja fluir a bênção da santificação enquanto for egoísta e intemperante. Intemperança é saber o que deve comer, mas não come. Intemperança é o comer desordenado, é comer nas horas desordenadas. Intemperança é também comer aquilo que não é recomendado para a saúde humana. Qual é a sua intemperança? O que você come? Onde é que o seu apetite está pervertido? Nos gindungos? Nas gasosas? Nos frangos? Nos peixes? Nas salsichas? Nas caracaças? Nos pescoços? Nas patinhas? Onde é que o teu apetite está pervertido? Nas bolachas, no chocolate, nos sambapito ou nas pastilhas? Onde é que o seu apetite está pervertido? E se porventura você se encontra num desses passos, numa dessas transgressões, diz apenas inspirada que é impossível a quem quer que seja fluir a bênção da santificação enquanto for egoísta e intemperante. Você é egoísta? És intemperante? Então diz que é impossível a quem quer que seja fluir as bênçãos da santificação. Não estás fluindo as bênçãos da santificação. Se continuares com este regime em que você se encontra, se continuares a ingerir essas coisas que você ingere, a comer isso que você hoje come, a comer esses alimentos refinados, as bênçãos da santificação não recairão sobre você. Para indo terminar, eu gostaria de ler duas notas principais de um texto bíblico, apenas inspirada em revistas de Arauto, 25 de janeiro de 1881, foi escrito o seguinte: na satisfação do apetite pervertido e da paixão, mesmo os professos cristãos mutilam a natureza em sua obra e diminuem a força física, mental e moral. Alguns que isto estão fazendo afirmam ser consagrados a Deus, mas tal afirmação não tem base. Aqueles que comem, aqueles que satisfazem o apetite pervertido e das paixões, mesmo entre os professos cristãos, eles mutilam a natureza em sua obra e diminuem a força física, mental e moral. Diz ainda, alguns que isto fazem, muitos desses cristãos que fazem, muitos desses adventistas que comem esses alimentos prejudiciais, muitos desses adventistas que bebem gasosa, bebem Coca-Cola, bebem a Red Ascola, bebem os compais, bebem Red Bull, bebem as Speeds, bebem essas bebidas gasificadas, café. Diz aqui apenas que eles estão diminuindo a força física, mental e moral. Diz ainda que apenas inspirada de que alguns que isto estão fazendo afirmam ser consagrado. Nós ouvimos hoje, este é um servo de Deus. Temos ouvido, este é filho de Deus. Este é um profeta. Temos ouvido hoje que esse é grande pastor. Este é um servo consagrado. É espiritual. Como ser espiritual se essa pessoa vive em desobediência? Como essa pessoa ser espiritual se essa pessoa consome? Diz aqui apenas, alguns que isto estão fazendo, comendo, bebendo que não deveriam, afirmam ser consagrado a Deus.
Mas tal afirmação não tem base nenhuma. Revistas e Arautos de 25 de janeiro de 1881. Não tem base. Não tem servo consagrado na desobediência, conhecendo o que sabe fazer e não faz. Não tem servo de Deus, não tem ministro de Deus na desobediência. Não existe pastor fiel na desobediência, sabendo o que deve fazer e não faz. Diz a Bíblia que comete pecado. E aí você come, você bebe, diz ser servo consagrado. Você come teus arroz, come tuas massas brancas, come teus pães brancos, come os teus bolinhos, come as tuas bolachas, bebes os teus compal, as tuas cocas, as tuas redes, as tuas colas, e diz ser uma serva consagrada. Não tem base isto. Não tem. Diz a profetisa, em Sinai dos Tempos, 19 de maio de 1890, obediência à lei de Deus é a santificação. A santificação não é uma obra instantânea e sim progressiva, assim como a obediência é contínua. Não se obedece uma vez, a vida cristã é de obediência. Assim como a santificação é viver santificando-se. Diz que obedecer à lei de Deus é santificação. E Deus tem a lei física, ou a lei física e a lei moral. Se você desobedece à lei moral, não estás em santificação, não estás se santificando, meu querido irmão. Conselho sobre regime alimentar, página 19. A maioria das enfermidades que a família humana tem padecido e continua padecendo tem sua origem na ignorância das leis próprias da saúde. Eles parecem diferentes, os transgressores, parecem diferentes no que respeita à saúde e trabalham com perseverança para se fazerem em pedaços e quando alquebados e debilitados no corpo e na mente, vão em busca de médicos e enchem-se de droga e de drogas até morrer. Só ficamos doentes porque desobedecemos a lei. E desobedecendo a lei da saúde, não há santificação genuína. Esta é a verdade e precisamos prestar máxima atenção nela. Diz aqui a Bíblia em João 17:17, João 17:17, um texto que estamos sempre a citar aqui, João 17:17, dizendo: santificai-vos pela verdade, pois a tua palavra é a verdade, meus queridos irmãos. Não possamos nos colocar em caminhos errados. Aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos consumir nos padrões divinos. Diz aqui a pena inspirada em fé e obra. Santificação não é emoção, mas um princípio de origem celestial que coloca todas as paixões e desejos sobre o domínio do Espírito de Deus, e esta é efetuada por meio do nosso Senhor e Salvador. Diz aqui a pena inspirada: um sentimento exultante não é evidência de santificação. Então, meus queridos irmãos, santificação, a verdadeira santificação não é nada mais nem menos do que amar a Deus de todo o coração. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.